nunca dormiu nesse apartamento, e o apartamento tem dono. O apartamento pertence a um fundo de investimento que tem um dono e foi doado pela juíza para pagar o fundo. Portanto, não é do presidente Lula. Mas disseram que era luxuoso. Passaram um filme como se fosse um apartamento nababesco. E o que nós vimos depois da ocupação do MTST é que é um apartamento que não tem nada do que disseram que tinha. Então, não só condenaram o presidente Lula de maneira ilegal, de maneira contra a Constituição, como mentiram para o povo brasileiro. Hoje o juiz que se sente Deus, Sérgio Moro, disse que ficou desagradado com a ocupação no apartamento. Ele acha que manda no Brasil, porque ele deve ter um poder superior. Eu acho que o poder superior do juiz Sérgio Moro vem de duas fontes. A primeira fonte é a Rede Globo. E a segunda fonte é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a quem ele está a serviço. Ele está a serviço do Departamento de Estado norte-americano. E é esse o serviço que ele está falando. E está fazendo. E não está agradando a ele a ocupação para mostrar a verdade dos fatos. Aquele apartamento está cheio de infiltração, não teve aquela doação. E por último, as notas que foram encontradas do apartamento datam de 2013, portanto, quando já tinha começado a Lava Jato, e a empresa é de Curitiba. Portanto, é uma farsa para prender um presidente da República. E por que querem prender o presidente da República? Na minha opinião, querem prendê-lo por 4 razões. A primeira razão, pelos fatos que a companheira Pataxó aqui nos trouxe. Como é que você chama? Maria Flor Guerreira. A Maria Flor Guerreira. Uma salva de palmas para Maria Flor Guerreira. E a nossa amiga, professora da PUC também, Arielle. Por que prenderam o presidente Lula? Porque ele fez uma transformação profunda na sociedade brasileira. E toda vez que se faz transformação profunda na sociedade, a Casa Grande surta. Porque a Casa Grande quer os pobres, quer os lugares nobres para ela. E os pobres começaram a ocupar a universidade. Os pobres começaram a ser doutores, médicos, engenheiros, advogados, professores, todo tipo de profissão que até então eram reservadas à Casa Grande. E a Casa Grande surtou. Acabou a escravidão, mandaram o imperador embora, porque tinha feito a abolição, né? Também o Getúlio, quando fez a Petrobras e nacionalizou toda a energia elétrica, teve que se matar, porque fizeram a campanha igual contra o Lula agora. Então, cada vez é isso que você fala, surta a Casa Grande contra os que fazem alguma coisa pelo povo. Importante falar, eu vou falar das 4 razões, mas dialogar sobre um outro aspecto que o senhor deve conhecer tão bem da história do Brasil, nessa direção. Mas a segunda razão por prender o presidente Lula, estão aqui os petroleiros, é que ele descobriu petróleo no pré-sal. A Petrobras descobriu petróleo no pré-sal. E nós passamos a ser um país que tem petróleo no pré-sal e que destinou o petróleo ao povo brasileiro. E essa é a segunda razão que o Brasil é um país poderoso e surtou os Estados Unidos. Os Estados Unidos surtaram e ajudaram no golpe da Dilma, com o juiz de Curitiba entre eles. A terceira razão foi os BRICS. Construiu uma geopolítica de equilíbrio mundial, junto com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul e o Brasil. Os grandes países em desenvolvimento. E surtou o G7, que era e que é quem manda no mundo. Eles ajudaram a dar o golpe na Dilma e estão por trás desse juiz e da prisão do Lula. E a quarta razão da prisão do Lula é que o golpe veio para tirar direitos. Os petroleiros aqui falaram, mudaram o marco regulatório do petróleo no pré-sal, permitindo que a Shell, o Esso explorem.
Mudaram a lei de conteúdo nacional na exploração do petróleo, que era a lei que ia construir uma indústria nacional de sondas, de navios, de equipamentos. Isentaram de impostos toda a importação. Isentaram de impostos, perdoaram impostos dessas grandes petroleiras. Mudaram a legislação trabalhista, desprotegendo o trabalhador. Hoje, pela primeira vez na história do Brasil, depois da década de 30, quando foi aprovada a CLT, o trabalhador pode ganhar menos que um salário mínimo pelo trabalho intermitente. Estão querendo vender a maior empresa de energia do Brasil, que é a Eletrobras, por 10% do seu valor para uma estatal chinesa. E qual é a quarta razão da prisão do presidente Lula? A quarta razão da prisão do presidente Lula é que ele pode ser presidente da República e mudar tudo isso, revogar isso tudo que foi feito. E é por isso que querem prendê-lo. Eles já não conseguem derrotá-lo na urna e querem derrotá-lo na prisão, tirando seus direitos políticos. O fato que eu estava falando, o teólogo José Oscar Bioto, que é uma honra estar aqui perto dele, o fato é o seguinte: o Juscelino Kubitschek, quando teve o golpe de 64, ele sofreu um processo igual ao do Lula. Ele sofreu um processo igual ao do Lula por um apartamento no Rio de Janeiro. E ele era o candidato que liderava as eleições de 65. Juscelino Kubitschek. Tinha até uma música: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Enfim, o Castelo Branco caçou Juscelino porque ele poderia ganhar as eleições, e caçou com esse argumento do apartamento. Então, essa elite moralista sem moral, essas empresas que apoiaram o golpe, são grandes devedores de impostos no Brasil. Eles acossam, pressionam, destroem as principais lideranças brasileiras. Levaram o Getúlio ao suicídio. Levaram o Jango para um exílio, que ele morreu no exílio. Ele foi enterrado no Brasil, mas morreu no exílio. Levaram o Juscelino à sua cassação. Tiraram Dilma Rousseff e agora prenderam o presidente Lula. Mas nós temos que, pelas razões que ele prenderam o presidente Lula, soltá-lo para ele fazer o que eles não querem que ele seja: presidente da República. Por isso meu slogan é Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Então vamos repetir: Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. E nós então temos que anular essa sentença contra o presidente Lula. Tem um órgão aqui no Brasil que não está cumprindo a sua função. Ele se chama Supremo Tribunal Federal. Ele não é supremo nesse momento, ele virou pequeno Tribunal Federal. Pequeno Tribunal Federal, a serviço do golpe. E me causa espécie alguns ministros ali, porque parece que eles foram ganhos pela Rede Globo. A presidenta do Supremo, ela, quando foi para tirar o Temer, quando foi pego o Temer numa conversa com o Joesley, que houve aquela denúncia contra o Temer, a Globo achou que ia tirar o Temer, porque a Globo pode, ela acha que pode tudo. E ao tirar o Temer, quem que eles queriam botar no lugar do Temer? A Carmen Lúcia. E aí ela foi picada pela mosca azul da Rede Globo. Outro ministro picado pela mosca azul foi o ministro Barroso. Por quê? Porque o ministro Barroso resolveu expressar a opinião dos moralistas brasileiros. E ele tem um discurso equivocado. Por exemplo, ele diz: os pobres são presos no Brasil
e agora os ricos serão presos. Não é verdade. Em primeiro lugar, ele não discute a qualidade da prisão contra os pobres. Muitos pobres que são presos no Brasil não deveriam ser presos. Estão presos sem denúncia, 300 mil. Alguém vai para a cadeia depois que fez inquérito, foi denunciado, fez processo, foi condenado, aí você pode ir na cadeia. Não, eles estão presos, nem abriram o inquérito, nem abriram o processo. Tem 300 mil pessoas pobres, negras, presas nas cadeias do Brasil que não deviam estar lá dentro. E dormindo no chão duro. Muitos sem advogado. E sem dormir. Muitos sem prova. Até homônimos eles prendem. Então, pessoas presas. Então, faltou ao Barroso discutir que muitos pobres são presos que não deveriam ser presos. Por exemplo, a justiça é seletiva. Se um rico está com um pouco de maconha na mão, o que ele é considerado? Usuário. E se o pobre tem maconha na mão, ele é considerado traficante. O quê? Traficante. Então, o ministro Barroso não discutiu a seletividade da justiça brasileira e quer transferir essa seletividade para os demais. Para os pobres, para os pretos e também agora para os petistas. Porque rico não fica preso. Olha o Odebrecht, está preso? Olha o presidente da OAS, está preso? Olha o presidente da Andrade Gutierrez, está preso? Não tem rico preso. Portanto, esse ministro Barroso não representa as forças políticas que indicaram ele para o Supremo. Ele acha que chegou no Supremo pelas qualidades dele e não pelas forças políticas que levaram. E o Fachin, eu não sei o que aconteceu com o Fachin. Foi indicado um Fachin, chegou outro Fachin no Supremo Tribunal Federal. No meio do caminho, mudaram de Fachin, virou Facão, como disse aqui a Maria. Convivência com o Gilmar Mendes. Então, nesse sentido, nós temos que, em primeiro lugar, parabenizar vocês que estão aqui nesta vigília e pedir para todos os brasileiros que puderem virem para a vigília até a gente levar o Lula nos braços do povo, que foi como ele chegou aqui, nos braços do povo. O povo trouxe Lula aqui não para ser preso, não para se entregar, porque ele não deve à justiça. Ele se apresentou para uma justiça injusta, uma justiça que não tem balança, uma justiça que a balança está desequilibrada, uma justiça de um juiz parcial, partidário. Inquisitório. Vejam o que aconteceu essa semana com o Alckmin. O Alckmin foi acusado de receber 10 milhões de reais da Odebrecht. A delação da Odebrecht disse que ele recebeu 10 milhões de reais da mão do cunhado dele. O Lula, na ação dele, teve 70 horas de Jornal Nacional. O Alckmin não teve 10 minutos de Jornal Nacional sobre esse assunto. O Lula, a sentença dele foi igual à operação aqui, a jato. O Alckmin, o processo dele tramitou em segredo de justiça. O Lula, acusam dele receber um apartamento no Guarujá. O próprio juiz daqui diz que não tem nenhuma relação com a Petrobras, mas está aqui na Lava Jato de Curitiba. O processo do Alckmin foi, sabe para onde? Para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sabe quem nomeou os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? O Alckmin. Então, isso é justiça? Isso é justiça? Encontrar uma conta de 113 milhões de reais na Suíça que atribuem ao Aloysio Nunes Ferreira e o José Serra. Vocês têm ouvido falar sobre isso? Nunca. Agora o Lula, como ele é uma ameaça, ele foi rapidinho condenado. Ameaça a quê?
A ameaça que o Lula representa é ele ir para o Palácio do Planalto e fazer um país com emprego, um país com crescimento, um país com distribuição de renda, um país onde o pobre pode ser médico, advogado, engenheiro, professor, pode ter mobilidade social. Não é o país mais da Casa Grande e da senzala, um país com democracia de alta intensidade. Por isso eu quero parabenizar vocês que estão aqui. Eu vi gente do Brasil inteiro aqui. Parabéns. E estimular os brasileiros que puderem virem para cá, virem para essa vigília, para nós levarmos o Lula nos braços do povo, para voltar a fazer as caravanas pelo Brasil e no dia 1º de janeiro botar roupa bonita, perfume, para a gente ir com o Lula para o Palácio do Planalto, para o Palácio do Planalto. E eu quero pedir aqui para o Oscar Beoso, porque na história da Bíblia tinha aqueles que adoravam bezerros, não é? Tinha aqueles que adoravam o dinheiro. E aqui tem um povo que adora esse juiz autoritário do Paraná, que se acha Deus. Deus é que está lá em cima, e é o Deus de justiça, o Deus da solidariedade, o Deus que quer todos iguais e que trata todos igualmente. Então, parabéns a vocês. Eu vou esperar aqui o nosso líder Paulo Pimenta, o Vadir Domus, nós vamos ter um contato aqui com o delegado, pedir para ver o Lula, mas eu tenho certeza que o presidente da Câmara fará valer as suas prerrogativas e vai dizer ao juiz que a Câmara vale mais e que o Lula será visitado por nós. Oscar Beoso veio aqui por uma razão. Ele vai lá na juíza e vai dizer que quer dar assistência religiosa para o Lula. Todo mundo tem direito à assistência religiosa. E ele, então, vai querer dar assistência religiosa. Não, eu só queria dizer que a Constituição garante para os deputados o direito de ir, de visitar, porque eles são representantes do povo. O juiz não foi eleito. A Constituição garante a qualquer pessoa que está doente, qualquer pessoa que está presa. Eu vou muitas noites em São Paulo, vou na cadeia, vou nos hospitais, eu só mostro minha carteirinha e digo, é uma visita religiosa, nunca fui barrado. Não. Tenho 54 anos de padre. Hoje foi a primeira vez que negaram ao Lula o direito constitucional, né? Eu conheço Lula desde 79. O direito constitucional de ele receber uma visita religiosa. Então eles estão rasgando a Constituição para os deputados, rasgando a Constituição para todo mundo que tem fé e que a Constituição garante que um rabino, um pastor, um padre, é direito do preso, não é da juíza, uma mãe de santo, pode fazer a visita religiosa. Estão rasgando a Constituição para os deputados, estão rasgando a Constituição para as igrejas, os terreiros, as sinagogas, as mesquitas, né? Então, quem viola a Constituição tem que ir para a cadeia. Quem está violando a Constituição são os juízes. Gente, muito bem, devolvo aqui. Parabéns a vocês, a luta. Valeu, obrigada, deputado Paulo Teixeira. Obrigada, teólogo José Oscar Beoso. Nós já